Livro O Poder do Subconsciente, capítulo 7, parte 3. Porque é normal ser sadio, cheio de vida, forte, e é anormal ser doente. O recém-nascido normal é inteiramente sadio. Todos os órgãos funcionam com perfeição. Esse é o estado natural, e temos o dever de nos manter sadios, cheios de energia, fortes. O instinto de autoconservação é o mais forte da natureza humana e constitui a verdade inerente mais poderosa sempre presente, sempre em ação. Todos os pensamentos, ideias e crenças terão que funcionar necessariamente com potência máxima quando estiverem em harmonia com o princípio inato da vida existente em nós e que sempre procura preservar-nos e proteger-nos em todos os sentidos. Segue-se dessas palavras que a condição normal pode ser restabelecida com maior facilidade e certeza do que condições anormais podem ser induzidas. Ou seja, é mais fácil consertar do que desmantelar. É mais fácil você curar do que adoecer. É mais fácil você restaurar do que prejudicar aquilo ali, causar dano. Interessantíssimo, viu? É anormal adoecer. O estado de doença simplesmente significa que você está combatendo a vida e abrigando pensamentos negativos. A lei da vida é a do crescimento. Toda a natureza dá testemunho da operação dessa lei, ao expressar-se silenciosa e ininterruptamente pelo crescimento. Onde há crescimento e manifestação, forçosamente há vida. Onde há vida, precisa haver harmonia. E onde há harmonia, há saúde perfeita. Se seus pensamentos estão em harmonia com o princípio criador da mente subconsciente, você sintoniza simultaneamente o princípio inato da harmonia. Se remove pensamentos que se chocam com o princípio da harmonia, eles se agarram a você, fustigam-no e enchem-no de preocupações e finalmente geram doenças. Se insistir neles, possivelmente provocarão a morte. Puxado, hein? Se insistir nesses pensamentos, né, provavelmente provocará a morte. Ou seja, primeiro é a doença, depois é a morte. Tudo aqui, ó. Tudo no pensamento. Ou seja, quando você está com um pensamento negativo, você está indo contra o fluxo, contra a harmonia do universo, contra Deus, certo? Você está desequilibrada a energia. Você está indo contra a energia que você teria que ter. E aí causa a doença. Vamos dizer que a doença já é o efeito colateral dos seus pensamentos. Na cura da doença, temos que aumentar a entrada e distribuição das forças vitais do subconsciente, através de todos os nossos sistemas. Isso pode ser feito eliminando o medo, a preocupação, o ciúme, o ódio e todos os demais pensamentos destrutivos. Esses pensamentos tendem a danificar e destruir nervos e glândulas, tecido corporal que controla a eliminação de todo material refúgio e mantém o organismo em estado de pureza. A cura da doença de Pote. A doença de Pote ou infecção, eu acho que fala assim, viu? Porque o Pote aqui não é TE não, é diferente. A doença de Pote ou infecção tuberculosa da coluna era antigamente um flagelo para as crianças. Uma delas, Frederick Elias Andrew, de Indianápolis, Indiana, contraiu a doença, que o transformou em uma criança torta, incapaz de andar e que era obrigada a arrastar-se sobre as mãos e os joelhos. Os médicos consideraram o caso incurável. Adoro isso. Os médicos consideraram o caso incurável. Andrew recusou-se a aceitar tal veredito. Começou a rezar, formulou a sua própria afirmação, repetindo-a inúmeras vezes por dia e absolvendo mentalmente as qualidades que necessitava.
Olha a afirmação. Eu sou completo, perfeito, forte, poderoso, amoroso, harmonioso e feliz. Essa prece era a última coisa que pronunciava antes de dormir à noite e a primeira que pensava pela manhã. Orava também pelos outros, enviando-lhes pensamentos de amor e saúde. Tal atitude mental e maneira de orar voltou-lhe multiplicada muitas vezes. Fé e perseverança geraram enormes dividendos. Quando os pensamentos de medo, raiva, ciúme ou inveja lhe ocupavam a atenção, imediatamente ele acionava na mente a força contrária da afirmação. A mente subconsciente respondeu de acordo com a natureza de seus pensamentos habituais. Ele se transformou em um homem forte, espigado e bem proporcionado. E é esse o sentido da afirmação que encontramos na Bíblia. Vai, a tua fé te salvou. Esse trecho da Bíblia, né, é bem poderoso e eu vou comentar um pouco sobre ele, porque eu já vou puxar aqui para o contexto um pouco religioso, porque eu sei que o despertar está acontecendo e quando um livro poderoso desse chega nas mãos da gente, dificilmente a gente já não é uma pessoa com a mente mais aberta. Então, quando ele fala assim, né, que é um versículo da Bíblia, vai, a tua fé te salvou. O que é que as pessoas entendem com isso aqui? Antes dele falar essas palavras, a religiosidade fez com que a gente, né, na missa, na igreja, sei lá o quê, a gente acreditasse, ao saber da história acontecida, a gente acreditasse que Jesus fez aquele milagre. Mas ele falou, vai, a tua fé te salvou. Gente, se depois de adulto, que a gente foi doutrinado, tá? A gente foi doutrinado, isso é fato. A gente foi doutrinado pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos professores, pelas pessoas da igreja, pelos vizinhos, pelos amigos. A gente foi. Porque eles eram maus? Não. Porque era no que eles acreditavam. Então eles passavam aquilo pra gente. E a gente não tinha a capacidade de raciocinar o suficiente. Então a gente comprava ali a ideia deles e carregamos ali por um longo tempo. Por um longo tempo. Porém, hoje somos adultos e podemos mudar essa programação. Visto que temos que ter capacidade de raciocínio. Se Jesus curou a mulher, essa é a visão que a igreja nos passa, que as pessoas nos passam, né? Mas ele diz, vai, tua fé te curou. Ele ia dizer isso só porque ele não queria o mérito? Só porque ele não queria chamar atenção? Só porque ele não queria, aqui a gente disse pabular, né? Se amostrar que ele curou ela? Não, gente. Porque a vinda de Jesus foi apenas para nos ensinar. A vinda de Jesus foi para nos ensinar. A todo momento, ele dizia que era a fé da pessoa que estava curando ela. Não era ele, era a fé. Então, ele veio para mostrar o quão poderoso nós somos. Mas naquele tempo, muita gente não compreendeu. E tudo bem, porque o nível de consciência daquele tempo era um. O de agora é outro. Só que até hoje ainda tem pessoas que ainda não raciocinaram sobre isso. Poxa, se Jesus fez esse milagre em seguida, ele diz assim, foi tua fé que te curou. O que ele quis dizer? Que eu tenho poder, cara. Quando ele diz assim, vós sois Deus, e o que que ele está dizendo? Que eu sou um Deus também. Então, assim, recuperem, minha gente. Se você ficou até o final, você já é uma pessoa que está no caminho. Recupere o seu poder de questionar, de querer entender. Porque só isso vai te fazer compreender a vida, a complexidade que existe em estar vivo aqui e agora. E trazer todo esse conhecimento para manifestar a realidade que você quer e não a que você não quer.